A paz do Senhor, Juvenis, e um bom dia. Hoje nós iremos estar dando a lição de número 4. Creio que será uma lição muito graciosa para cada um de nós. Já peço para que cada um de vocês, se aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal. É muito importante para que o evangelho seja propagado, e que comente também aí na aba de comentários, para que outras pessoas possam ser também alcançadas através dos seus comentários, dúvidas, e divulguem a nossa aula para outras pessoas. É muito importante para a igreja local, para que outras pessoas escutem também o que nós temos escutado aqui nessa manhã. Eu sou o Hércules, ou o professor Hércules. Eu sou da classe Juvenis, aqueles que não me conhecem, de 15 a 17 anos. Sejam bem-vindos, nossos visitantes. Amém. Bom dia, Juvenis. Mais uma vez sejam bem-vindos para mais uma aula, um tempo gracioso que a gente tem hoje pela manhã. Nós aprendermos mais da porção, da palavra do nosso Deus, com um tema que nós precisamos verdadeiramente observar tudo que vai ser falado aqui, guardar no nosso coração e colocar isso em prática, em nome de Jesus. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, também sou professora da classe Juvenis, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho. Tá até fazendo propaganda, né? Até que você não esqueceu dessa vez, hein? Vamos orar, né? Pra gente começar, então. Quase que eu faço posição para oração. Não faz isso, não. Amém. Vamos orar, então. Senhor, te damos graças por mais essa manhã, Deus, mais essa oportunidade de estarmos aqui sendo expostos, Senhor, meu Deus, à Tua palavra, que Amém, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, seja edificada, que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática, meu Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, a gente está aí hoje, na lição 4, com o tema amor próprio, amar como a ti mesmo. Nosso textuário de hoje vai dizer assim, está lá em Levíticos 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí em seguida aí a gente tem as leituras da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Na segunda, 1 João, capítulo 3, versículo 10, quem é filho de Deus ama. Na terça, Salmo 113, versículos 7 e 8, Deus nos faz assentar em lugares altos. Na quarta, Lucas, capítulo 12, versículos 6 a 7, temos mais valor que os pássaros. Na quinta, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus não vê como o homem vê. Na sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você é eleito de Deus. E no sábado, Salmo, capítulo 139, Deus conhece você. E, para iniciar aqui a leitura bíblica, a gente vai ter uma aluna nossa aí que vai estar fazendo a leitura bíblica hoje. Uma aluna top. Linda, maravilhosa. A Aline já disse que ela é a rainha dos adolescentes. Dos adolescentes, ela disse ela isso. nem lembra disso. Deve que ela lembra, com Roda certeza. aí, Amanda. Senhor Juvenis, hoje eu estou aqui para fazer nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Marcos 12, 28 e João 15, 8, que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido falar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Glórias a Deus aí pela vida da Lívia, que tem nos agraciado aí com uma sua presença top. Que Deus continue abençoando a sua vida, Lívia, e a sua família. Que você continue essa moça graciosa e cheia de Deus. A Lívia, é importante a gente explicarmos aqui algumas coisas, até porque é o texto em que nós vamos nos basear a aula, né? Então, eu creio que só ler o texto e às vezes ir para a lição, às vezes tem um plano de fundo para a mesma, eu acho que fica um pouco vago, né? Então, os dois textos que a Lívia leu, que é Marcos capítulo 12, né, e João no capítulo 15, eles são muito pertinentes para a aula que vai ser elaborada hoje, com a ajuda do Espírito Santo. Creio que será uma aula que atingirá os seus propósitos, né, seja para crescimento, né, individual, seja para exortação também. Creio que o Espírito Santo ele dá a cada um aquilo que é necessário. Pois bem, Marcos capítulo 12 é um texto que é do verso 28 ao 34, mas no seu próprio contexto, a partir do verso 18 de Marcos, Jesus ele encontra com uma classe de judaizantes, assim por dizer, ou seitas que existiam na época. É claro que existiam várias, mas uma das principais eram os fariseus, nós bem conhecemos, nós tínhamos os saduceus, e nós tínhamos helenistas, e nós tínhamos também os herodianos, nós tínhamos os publicanos, enfim, eram várias as seitas que tinham. Em especial, os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. O próprio verso 18 vai dizer isso, né? Não é uma coisa que eu estou dizendo. A Bíblia ela fala por si própria que eles não criam na ressurreição dos mortos, e também não criam, eles eram céticos, né? Eles não criam em nada espiritual, eles não criam também em anjos, né? Eles não criam em espíritos, e eles indagam Jesus com a própria Escritura. E eles vão usar Deuteronômio 24, indagando a Jesus de uma história e de um fato que aconteceu no período veterotestamentário, e eles citam isso para Jesus, querendo pegar eles em alguma coisa. E Jesus responde para eles com uma afirmativa muito pertinente. Ele vai dizer que no céu nós seremos como os anjos, ou seja, que eles não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que no céu nós não teremos a necessidade física de ter relações sexuais, haja vista que o casamento ele é instituído, e quando ele é instituído, um dos principais fatores do casamento, dessa união entre homem e mulher, é o sexo, né? Então, quando um homem e uma mulher, na matemática de Deus, 1 mais 1, que é igual a 1, eles se unem, assim como eu e a minha esposa,
nós tornamos uma só carne, né? Ou seja, uma só alma. Tanto é que os mesmos sentimentos que eu tenho, eu transmito esses sentimentos para ela, e os mesmos sentimentos que ela tem, ela transmite para mim. É nesse sentido que Jesus ele estava querendo dizer. E, parafraseando, né, Jesus ele sai da frigideira e ele cai no fogo. Vamos assim dizer. Mais à frente ele encontra um outro personagem. Esse personagem ele fica emocionado, ele fica impressionado com a resposta de Jesus, e é um escriba. E ele começa a perguntar a Jesus a respeito do maior mandamento, e Jesus lhe responde, só que Jesus lhe responde com uma afirmativa de um texto que eles bem conheciam, que é Deuteronômio 6, do capítulo 4 até o 6, que é a Shema, né? Shema significa exatamente ouve, né? Essa palavra ouve significa Shema, e o texto total significa ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e ele vai abranger todo esses mandamentos, esses 2 mandamentos. E aí, quando Jesus ele faz isso, ele está remetindo a esse escriba que o mesmo Deus do Antigo Testamento era esse mesmo Deus que estava falando com ele naquele momento. E aí, Jesus, no final, o que mais me impressiona nessa narrativa desse episódio, é que Jesus, no final, vai dizer que ele não está longe do reino dos céus. Ou seja, ele tinha todas as características de um cidadão do céu, ele sabia a Bíblia, mas ele só estava perto, ele não estava longe. E essa é a primeira aplicação que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa manhã, que não basta nós lermos até bons livros, ler ortodoxia, né? Apesar da ortodoxia hoje ela ser um problema, não porque ela esteja errada, mas sim quem interpreta a Bíblia com a sua ótica que está errada, né? Porque na maioria das vezes a pessoa ela quer abraçar um conceito e viver no pecado. É nesse sentido que ela se torna errada. Era exatamente o que esse escriba estava vivendo. Ele sabia de muita coisa, mas isso não mudou o seu íntimo. Então, esse é o perigo de nós lermos, às vezes, o devocional. Às vezes, nós viemos nas 5 horas de oração, no caso aqui da nossa igreja, nós temos os 30 dias de jejum, mas isso não nos transforma. Deus não transforma objetos, ele transforma pessoas. Deus não santifica objetos, ele santifica pessoas. Então, não basta só estar perto, tem que estar longe, tem que estar dentro dos céus. É por isso que Jesus... Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Ou seja, agora que nós aceitamos a Cristo, nós não estamos mais perto, nós estamos dentro, né, do reino. Então, a gente tem que ficar muito alienados às ordens de Deus, que foi o caso desse escriba. Depois, João capítulo 15, é um texto muito conhecido de cada um de vocês, Jesus ele afirmando que ele é a videira verdadeira. E vai ressaltar que todas as citações de videira no período veterotestamentário, quando eu dizer isso, estou falando de antiga aliança, neotestamentário significa nova aliança. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é um conceito técnico, para não falar Antigo Testamento nem Novo Testamento. No período, nesse período da antiga aliança, vou dizer assim para a gente entender melhor, existiam vários textos falando sobre videira. Nós temos isso em Êxodo falando, nós temos isso em Ezequiel falando, nós temos isso em Jeremias falando, e em vários outros salmos também falando sobre essa videira. Só que o interessante é que essa videira ela não cumpriu os seus propósitos. Normalmente essa videira ela estava se apaixonando por outras pessoas ou deixando que outras pessoas entrassem nela. Então, esse Israel histórico desse período, ele foi um Israel pagão, um Israel que amou outros deuses e foi amante de outras nações. Enfim, quando Jesus está se referindo, dizendo que ele era essa verdadeira videira, ele estava exatamente mostrando para esse povo que quem está nele tem que produzir frutos. E é exatamente isso, porque João 15 ele vai tratar exatamente de relacionamentos. Se Marcos 12 vai falar
que não basta só ler a Escritura, mas a gente tem que, para estar só perto, mas a gente tem que ler para estar dentro do reino. João 15 vai dizer que quem está em Cristo tem que produzir bons frutos. Como assim bons frutos? Primeiro ele vai dizer que nós temos que produzir frutos porque nós nos relacionamos com Cristo. E isso vai do verso 1 até o 11. Depois ele vai dizer que já que nós estamos em Cristo, nós temos relacionamento com as outras pessoas. E aí vai do verso 12 até o verso 13, por aí. E aí ele vai dizer depois que a característica dessa pessoa que está em Cristo e que ela tem relacionamentos com Cristo e tem relacionamento com outras pessoas, ela vai ser perseguida por outras pessoas. Essa é a característica de quem está produzindo frutos. Como eu sei que uma pessoa que ela é um crente, ela é professa, como eu sei que ela é verdadeira? Quando essa pessoa, ou a fé dessa pessoa, ela está sendo atacada ou ela está sendo perseguida. E quem me diz isso, não sou eu que estou dizendo isso. A Escritura me diz isso, já que nós somos luz e nós resplandecendo em meio às trevas, é comum nós, de forma natural, nós denunciarmos o pecado da sociedade. E eu explico isso da seguinte forma. João capítulo 3, no verso 19, Jesus vai dizer o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E se nós somos iguais a Cristo e nós estamos nessa videira, como ramos, e frutificando, nós temos que produzir frutos. E esses frutos, muitas das vezes, vai oprimir algumas pessoas. Na maioria das vezes, nós vamos ter que denunciar pecados, exortar pessoas que estão na prática do pecado. E as pessoas não gostam mais de ser exortadas. É nesse sentido. E texto de Mateus capítulo 5, ele é mais abrangente. Depois de Jesus falar de todas as características de um verdadeiro cristão, ele vai dizer que a última das características é que nós seremos perseguidos. E isso está lá do capítulo 5, do verso 10 até o 11, vai dizer que nós devemos nos exultar e nos alegrar porque nós estamos sendo perseguidos. Né? Porque assim foi feito com os profetas que vieram antes de nós. Amém? Então, se você está em Cristo, se você está fundamentado nessa videira verdadeira, se você é um ramo e produz fruto, o resultado final é que você será perseguido pelas pessoas no mundo. Amém? Amém. Amém. Então, para a gente iniciar aqui, o objetivo hoje dessa lição, juvenis, é nós aprendermos sobre o amor próprio, certo? E tomar cuidado com os extremos também. Porque nós não devemos pensar aquém e nem além do que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Eu anotei um texto aqui em Romanos 12, eu vou ler para vocês, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, primeiramente, nós precisamos hoje entender, certo? Qual a visão que nós estamos tendo de nós? Se é uma visão bíblica. Como que nós estamos olhando para nós mesmos? Se nós nos amamos. Né? Você vai olhar aí para você vai examinar a si mesmo, você vai dizer, eu me amo. Por quê? Porque aqui no texto diz que o amor próprio ele está embutido no segundo mandamento, que é amar o próximo. Então, se eu não me amo, juvenis, eu não vou saber amar o próximo. Então, se eu tenho uma visão deturpada de mim mesmo, juvenis, nós não vamos saber amar o próximo.
E quando aqui em Romanos fala, né, que nós somos um corpo, e assim como no corpo existem vários membros, o que aqui está querendo dizer é que se eu sou o olho, eu tenho que me contentar sendo o olho. Se eu sou ouvido, eu tenho que me contentar sendo ouvido. Porque mais à frente, aqui na revista, a gente vai ver sobre a questão do contentamento, que isso, na maioria das vezes, tem a ver com a nossa baixa autoestima. Então, o que nós precisamos entender hoje, o nosso objetivo hoje é que cada um de nós venhamos entender isso, que nós precisamos olhar para nós de acordo com a palavra de Deus. Nem a quem e nem além, não pensar além. Por isso que aqui está falando dos extremos, né? De não chegar a ser uma pessoa soberba, de não chegar a ser uma pessoa orgulhosa. E nem a quem, de ficar olhando para você e sentir que sua opinião nunca importa, você não quer, né, às vezes, dar a sua opinião porque você acha que as pessoas não vão aceitar. Mais à frente vocês vão saber como que esse caráter, né, como que isso é gerado, essa questão da autoestima em nós. É você estar contente com o que você tem, com a família que você tem, a condição financeira que você tem, a roupa que você tem lá no guarda-roupa, é você estar firmado e afirmado em Jesus. Nós precisamos disso, porque se nós não temos essa satisfação, esse contentamento, nós precisamos hoje, através da palavra do Senhor, né, nos colocar, assim como uma massinha de modelar, na forma do Senhor, né? E tirando o que está faltando, né? Um detalhe muito importante, e aqui já vai uma pergunta. Hoje vai ser uma aula também que nós vamos ter curiosidades, né? Vamos ter algumas coisinhas aí bastante importantes nessa aula, então fiquem antenados. Eu gostaria de lançar essa pergunta aí, vocês me respondem. O que é amor próprio? O que vocês entendem como amor próprio? O que é amar a nós mesmos? Parece soar um pouco egoísta, né? Parece. Às vezes as pessoas... É justamente isso. Exatamente, porque a nossa sociedade, eu acho, irmã Aline, talvez você possa me corrigir, mas ela tem essa visão já deturpada, né? Por exemplo, o amor próprio hoje. Por exemplo, hoje você vai namorar com uma moça, vamos ver os padrões extras fora da Bíblia. Você vai namorar hoje com a moça no mundo mesmo. Qual é o padrão que ela tem hoje? Será que ela se ama a si própria? Entendeu? Então, por exemplo, olha o tipo de roupa, às vezes. E normalmente é um amor de troca. Por exemplo, normalmente ela vai querer arrumar um cara que tem carro, um cara que tem boa aparência. Então, assim, a sociedade, ela grita um tipo de amor diferente. E o que acontece? Quando você o seu valor está nisso, por exemplo, eu quero uma pessoa com uma... Não está errado, né? Vamos colocar assim. Tem uma pessoa que procure, que goste de estudar, né? Mas se os meus valores estão, né, um carro, que já tenha um apartamento, sim, né? Uma pessoa... Né, bem-sucedida, né, bonita, forte, né, assim, vamos colocar assim os padrões do mundo. Se eu tenho esses valores, isso quer dizer que eu já tenho uma visão errada de mim mesma também. Sim, com certeza. Porque eu vou considerar sempre esse o padrão, entendeu? É isso que eu vou cobrar. E isso também faz... Então, é isso que eu vou cobrar das pessoas. É isso que talvez eu vou cobrar dos meus filhos. Exatamente. Que então, procure alguém assim. Isso, porque, por exemplo, a sociedade, ela grita esses valores dessa forma, e se a gente não andar contra a maré, e aqui a maré é a sociedade, nós entramos para a igreja e nós queremos usar a mesma artimanha que tem lá... na sociedade, nós queremos aplicar na igreja, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? E saber realmente o que é esse amor próprio. Por isso que eu perguntei, o que é amor próprio, o que é amar nós mesmos? Entendeu? O que vocês entendem sobre isso, né? Então nós vamos hoje aprender um pouco sobre essas coisas. Então, seguindo aqui, o significado de amor próprio está aqui, né?
tá. Dicionário. Amor próprio é um sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo, certo? Então pare para pensar aí, se você tem esse sentimento de dignidade, estima por si mesmo, né? É equivocado pensar que se amar é sinônimo de arrogância, é o que o professor Hércules falou aqui, né? Que às vezes a pessoa acha que é soberba se amar. Não, não é. A gente precisa entender isso biblicamente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo como que a sociedade ela tem vomitado esse tipo de sentimento até na gente. Por exemplo, hoje você passa na rua, nós temos a luz, né, do Evangelho, né? O mundo, a Escritura diz que o Deus desse século, não é eu que estou dizendo, 2 Coríntios 4:4, só vocês conferir. Vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo. Então eles são cegos. Nós não. Quando você passa na rua, por quantos mendigos que você vê na rua, que é o seu próximo, você chora? Se você não conseguiu lembrar de um só, então é porque exatamente é o que a sociedade tem feito com cada um de nós. Porque nós temos a facilidade de chorar por cada filme, assim, até filmes indecentes, né? Às vezes tem uma ceninha ali, às vezes o vilão da história se torna o nosso ídolo no final, porque ele matou todo mundo, esquartejou todo mundo. É essa a visão deturpada que a sociedade vomita na gente, a gente não percebe. E a gente vem com esse sentimento, a gente traz esses valores, né, para dentro da igreja, a gente tenta aplicar. E aí que cabe uma coisa muito importante para cada um de nós. E é o que falta. Discernimento. Cada um de vocês, cada um de nós, temos que orar por discernimento. Se nós acabamos andando junto com a maré do mundo. Seguindo aqui, Juvenis, a gente falou sobre a questão do significado, né, do amor próprio, sentimento de estima, de respeito por si mesmo. Aí a gente chega aqui sobre a autoestima, que é algo que a gente precisa, né, falar com vocês também essa manhã. Eu vou ler aqui. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, certo? Eu já vi e já vivenciei muito, às vezes, eu não sei se as pessoas elas acabam valorizando os outros e se desvalorizando. Isso acontece. Sim. Se desvaloriza, bastante, né? Valoriza mais as pessoas e também isso está errado, porque se você tem uma visão errada de si mesmo, você não está sendo honesto com os outros também, entendeu? Você não está sendo honesto. E acontece também, às vezes, de você se se desvalorizar. Vamos colocar um exemplo aí, para que a pessoa te valorize. Você, estou me sentindo gorda. Só para você ouvir da pessoa, não, você não está, não. Isso é o sentimento de comiseração que você chama. Mas, no fundo, existe um pouquinho ali, porque você quer ouvir, você precisa de ouvir que a pessoa fale, não, você não está gorda. Não, você não, você está bonito, seu cabelo está ótimo. Isso tudo, Juvenis, infelizmente, é porque nós não estamos pensando biblicamente. Nós não estamos guardando, né, o que diz a palavra do Senhor, porque nós não precisamos de elogios para saber quem nós somos em Cristo. Nós não precisamos que as pessoas nos afirmem. Nós temos sim que dar testemunho de quem, né, Jesus é, andar como Jesus, né? Nós precisamos buscar isso diariamente. Nós precisamos dar testemunho para que as pessoas olhem para nós, né, e glorifiquem a Deus. Mas nós não precisamos que as pessoas me afirmem, que alguém me afirme para eu saber quem eu sou. Eu preciso olhar a palavra e me colocar na forma da palavra. E se firmar no que diz a palavra a respeito de quem eu sou, né? Então, a gente hoje está falando de autoestima, mas de uma forma bíblica, né? Para a gente não chegar nesses extremos,
que também a gente vai falar aqui na frente, tá? Se contenta com seu modo de ser, demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. É aquilo, você ter certeza de quem você é, você se posicionar. Eu vou dar a minha opinião, se alguém aceitar, se não aceitar também não tem problema, entendeu? Eu tenho certeza, o que eu estou fazendo, eu estou respaldado pela palavra de Deus, entendeu? E como que essa autoestima, ela é construída, certo? Ela é construída no decorrer da vida, em que a educação dos pais, a vivência em sociedade colaboram para a construção das nossas crenças sobre nós mesmos. Aí é que hoje... Aqui vale ressaltar, porque se a gente não tomar cuidado, porque o comentarista aqui, né, que ele está falando aqui, para a gente não cair nisso, tá? Para a gente entender direito. Ele não está querendo dizer que nós somos um produto do meio, né? Mas a sociedade, todo mundo nasceu em pecado, não tem jeito. A depravação total atingiu todo mundo. Só que a sociedade, por ela ser corrupta e nosso coração ser inclinado a essas coisas, ela ajuda, o meio em que a gente está ajuda para que isso floresça. É isso que o comentarista está querendo dizer, tá? E o que acontece? Nós vamos colocar aí exemplos práticos, né? A gente cresce por, às vezes, a própria família não ter o conhecimento, né? Não, por eles também não terem sido afirmados lá, né, nas gerações passadas. Às vezes uma criança, no período ali que ela está, né, o seu crescimento, já está recebendo palavras que não afirmam essa criança, né? Ela já vai crescendo, porque seu cabelo disso, porque sua perna é fina demais, sua orelha é grande. Então, isso afeta, porque vai crescer um adulto que vai ter, não foi afirmado, não foi uma pessoa afirmada, cresceu ali num ambiente ou conviveu com pessoas que não contribuíram para que essa pessoa tivesse uma autoestima. Mas nós todos, certo? Um dia precisamos ter um encontro com Jesus. E é nele, né? Porque o meu pai e a minha mãe, eles não vão poder fazer isso por mim também. É nele que eu vou saber por que eu estou aqui, que propósito, que tipo de membro que eu sou no corpo de Cristo. Por isso que todos nós precisamos, nós que já tivemos encontro com Jesus, quem ainda não teve, né, abrir o coração e permitir que o Senhor faça isso em você. Porque tem muitas pessoas hoje escravas de sentimentos passados, entendeu? Tem muitas pessoas escravas com baixa autoestima porque não foi afirmado, porque um colega, né, brincou, fez bullying lá na escola. Mas o que nós queremos dizer hoje para vocês é que nós precisamos ter um encontro e olhar para a palavra de Deus e vivenciar isso, porque assim nós vamos saber quem nós somos. Então, como o Eco falou, nós não somos produto do meio. Claro que a nossa família, né, ela vai influenciar, com certeza. Né? Se você foi uma criança que não recebeu, né, o ensino correto, o cuidado correto, infelizmente isso vai desencadear num adulto com problemas emocionais. Tem algum exemplo de baixa autoestima? Baixa autoestima? Baixa autoestima? Baixa autoestima. Fala um exemplo. Não, alguma coisa, você está falando de autoestima, né? Qual um exemplo assim, de baixa autoestima? O que seria uma pessoa de baixa autoestima? Dá um exemplo. O que eu falei aqui, pessoas de baixa autoestima são pessoas que têm a visão errada de si mesmo. Por exemplo, hoje nós vamos passar um vídeo aí para vocês verem um exemplo prático de alguém que já teve problemas com autoestima. Vou pedir para a Amanda passar aí para vocês. A paz do Senhor, Juvenis, eu me chamo Hamilton e eu vim fazer uma participação aqui na EBD de vocês, cujo tema é amor próprio, e a Aline e Hércules me chamaram porque eu tenho uma certa experiência nessa área de amor próprio. Eu resolvi contar
para vocês um pouco do meu testemunho de maneira bem resumida, que começou lá em 2019, quando eu entrei no ensino médio. E nessa época da minha vida eu criei um grande problema de ficar me comparando com as pessoas nas redes sociais e principalmente na escola. E isso gerou em mim um desconforto muito grande em relação a eu mesmo. Então isso se prolongou durante um tempo, porém em certo momento da minha vida isso parou, onde eu achei que eu tinha sido sarado disso. Mas no início desse ano de 2022, esses problemas voltaram, mas voltaram de forma tal que parece que foi duplicado o peso dessa vez. E dessa vez eu comecei a dar lugar às vozes do inimigo para que começasse a surgir em mim pensamentos de morte, pensamentos suicidas. E eu comecei a entender o que leva uma pessoa a querer se matar ou mesmo se automutilar. Nisso, eu fiquei muito mal, comecei a me distanciar de todo mundo da igreja, de todos os eventos e de tudo que acontecia, de todos os grupos. E graças a Deus hoje, Deus tratou isso em mim. Hoje eu me olho no espelho e eu me agrado de quem eu vejo. Eu me olho no espelho e eu me sinto satisfeito de quem eu vejo. Eu não sinto mais essa vergonha, essa repulsa, vamos dizer assim, de mim mesmo. Então eu resolvi deixar 2 versículos aqui para vocês, que um fica em Gálatas 1,15, que diz assim: Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. E o outro, esse versículo na verdade é bem autoexplicativo, eu acho que eu não preciso dizer muita coisa sobre ele. O outro fica lá em Salmo 139, 13 e 14, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então, eu quero deixar esses 2 versículos para vocês meditarem e dizer que vocês são amados. Vocês são filhos de Deus, vocês são obra dele e toda a obra do Pai é perfeita. Vocês não devem ficar se comparando com as outras pessoas, porque Deus sabe o que ele fez. E você é assim porque Deus fez você de um jeito maravilhoso. Você é criação dele, entendeu? E uma observação que eu quero fazer aqui com vocês é sobre a importância de estar em comunhão com Deus, porque o inimigo ele vai tentar a todo momento trazer de volta esses sentimentos de baixa autoestima, e você precisa estar lendo a palavra, você precisa estar sempre orando, jejuando, porque dessa forma você se fortifica para não dar lugar ao inimigo, conhecer a Deus e até mesmo saber quem você é em Cristo Jesus, porque um grande motivo de eu ter passado por isso tudo foi porque eu não sabia quem eu era em Deus. E hoje, graças a Deus, Deus está formando em mim essa identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu quero deixar essas perguntas aqui para você. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? E outra coisa, quais vozes você tem deixado entrar na sua cabeça? A voz do Espírito Santo ou a voz do inimigo te dizendo que você não é ninguém, que você é feio, ou talvez até a voz da comparação? E é isso, gente. Então o que nós vimos com esse testemunho? Um exemplo, né, de baixa autoestima. Quando você começa a se comparar com as pessoas, certo? Quando você você olha, no caso do Hamilton, você olha no espelho e você não gosta do que você vê, você não está satisfeito com o que você tem, você não está satisfeito com o celular que você tem, com a família que você tem, né, com o corpo que você tem. Aí a gente chega naquela parte que o Hércules vai falar sobre a questão do cuidado também, né? O cuidado, o que eu estou dizendo aqui? Eu sou mais magrinha, tem gente que tem uma estrutura mais forte, naturalmente. Naturalmente. Uma alfinetada. Só que alfinetada de leve. Não, mas eu estou falando natural, né? Só que acontece, eu preciso estar satisfeita com a estrutura corporal que eu nasci, entendeu? É isso, contentamento. Nós precisamos entender sobre me contentar com a posição social que hoje eu estou. Eu posso melhorar? Posso, mas eu tenho que entender que eu tenho que estar contente, porque senão a gente vai cair em pecado de murmuração, senão a gente vai cair no pecado da cobiça. E outra também, uma pessoa que ela não é contente. Por isso Jesus, a Escritura é fantástica. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Vou conjecturar.
Se você não é feliz aonde você está, você não vai ser feliz se Deus te der R$1 milhão. É questão do contentamento. Não adianta. É por isso que, se o Espírito Santo não fazer uma obra no nosso coração, a gente vai viver frustrado com decisões. É por isso que essa questão da baixa autoestima, por que nós hoje, pastor Jair esse dia estava falando, da nossa dificuldade, às vezes, de exortar as pessoas. A gente tem tanta baixa autoestima. Na verdade, porque você quer a aprovação das pessoas exatamente, sempre, né? Exatamente. Eu tenho medo da pessoa ficar chateada. Exatamente. Isso aí. Aí a gente prefere viver no nosso mundinho e a gente, na verdade, a gente é um herói pós-moderno, né? Nós sabemos disso, Juvenis, porque nós vivenciamos isso também. Tá? Isso aí, isso se aplica pra gente. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo, já que ela falou disso. E da gente, para ser mais prático. Quando eu aceitei Jesus, né? Uma das coisas que o pastor Jair e o pastor Jefferson disse para mim, eles disseram bem assim, com todas essas palavras, que eu iria ser perseguido. E ele falou, e um detalhe, você não vai ser só perseguido por pessoas que estavam no seu ambiente, mas pessoas que às vezes vão estar junto com você onde você está. Assim como Jesus foi. Ele foi perseguido pelos da sua própria terra, sua própria pátria. Né? Jesus não foi perseguido pelos de fora, mas pelos de dentro. Né? Então, eles falaram isso, deixaram bem claro para mim. Eu falei bem assim, mas por quê? Ele falou, simplesmente, exatamente por causa disso aqui. Ó. De que você começar a exortar as pessoas no seu pecado, ou a sua vida mudar de tal forma que denuncie o pecado das outras pessoas, você vai ver o que vai acontecer. E eu senti isso na prática. Eu já tive que exortar, para mim não ter, se eu não tivesse esse amor próprio, eu já tive que exortar amigos meus que estavam em prática de pecado, que eram amigos íntimos praticamente meu, que comiam na minha casa, dormiam na minha casa muitas das vezes, e eu tive que exortar, às vezes duramente. Ó, a partir de hoje, se você continuar nessa prática, eu não quero mais ser a sua amizade. Calma, eu vou mais além. Eu já tive que exortar pessoas idosas. Tinha um homem na minha empresa que era um idoso, mas ele era fofoqueiro. E ele às vezes tinha que falar algumas coisas para mim. E eu exortei ele. Com amor, é claro. Com amor, expliquei, mostrei na Bíblia. Né, por que disso que eu estava fazendo aquilo. Ficaram inimigos terríveis. Eu e a minha esposa, algumas vezes eu já tive que fazer isso com ela. Isso é natural. Ela também já teve que fazer isso comigo. Agora, se a gente não tivesse amor próprio, a gente vivesse nessa baixa autoestima, né? As coisas não são dessa forma. Né? A gente tá para se ajudar um ao outro mesmo, e a gente tem que ser sim, não. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Então, por exemplo, às vezes, por que eu sei às vezes que às vezes um cristão às vezes não exorta muitas pessoas? Como que eu sei disso? Quando ele está rodeado por muitas pessoas, uma coisa é verdade. Ou ele nunca exortou, entendeu? Se às vezes, muitas vezes Deus me dá o discernimento de ver às vezes o pecado de outras pessoas, porque eu conheço o meu coração. E aí, eu vendo o meu coração, consigo analisar, às vezes, o pecado de outras pessoas. Né? E é notório, às vezes tá ali, todo mundo tá junto ali, eu falo, então tem alguma coisa de errado. Né? Então, às vezes, a gente toma muito cuidado com a nossa reputação. A gente não tem reputação nenhuma, irmãos. Todo mundo tá no mesmo barco. Amém, irmãos? E como eu estava falando lá, né? O cuidado, a primeira pergunta, né, que ele falou assim, o que é a baixa autoestima, né? O que é isso? A gente viu com o exemplo aí do Hamilton, a gente falou sobre a questão do corpo, né, do contentamento, que é isso, você está contente com a forma, né, corporal que você tem, mas a gente tem que tomar cuidado também com relação, por exemplo, nós somos
corpo, alma e espírito, né? E a Bíblia fala que o Senhor vai encontrar, né, irrepreensível. Isso. Lá em nosso corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos estar contente com a cor, a estrutura corporal, o cabelo, né, que eu tenho, né? E mais, nós também logo ali na frente, vocês viram, né, na lição, que nós precisamos cuidar também, porque às vezes a mistura corporal hoje é essa, né? Mas daqui a alguns anos, se eu não cuidar da minha alimentação, talvez possa ser outra. Isso aí já não tem nada a ver. Assim, eu vou me aceitar do jeito que eu estou assim, porque é você que é eu que estou ingerindo alimentos que vão fazer mal para o meu corpo. Então, hoje você observar isso aí. Eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. Então, às vezes eu estou aqui na igreja adorando ao Senhor, né, louvando ao Senhor, mas eu não estou cuidando do que eu estou comendo. Eu não estou cuidando da minha alimentação. Então, observem hoje o que Deus está trazendo para nós, né? O cuidado com o corpo, com a alma, as nossas emoções. O Hamilton falou que ele começou a ver nas redes sociais, ele começou a ver as pessoas e se comparar com ela. Isso não é cuidar da alma, né? Então, quando eu e meu esposo, nós não temos redes sociais, decidimos não ter, a gente não está falando isso para que seja um padrão para ninguém, assim, cada um escolhe, mas nós entendemos hoje que a rede social ela acaba fazendo mais mal do que bem. Né? Porque é o tempo todo você está vendo pessoas lá que às vezes nem estão com uma realidade que não é verdadeira e você vai se comparar, se você disser que não, você está mentindo, você vai, querendo ou não, se comparar e às vezes você perde mais tempo na rede social do que observando, meditando naquilo que Deus pensa. Então, logicamente, a minha visão de mim mesma vai ser errada. Ou elevada. Ou elevada. Ou baixa. Ou baixa. Um dos dois. Eu tinha conversão pecado. Eu, quando eu era ímpio, eu tinha uma visão elevada de mim mesmo. Por quê? Eu não aceitava muito crítica ao meu respeito. Porque eu era rodeado de várias pessoas. Eu era uma pessoa aceita por todo mundo. Eu falava bem, porque eu contava piadas, né? Enfim, então eu tinha uma visão elevada de mim mesmo. Hoje, depois que eu aceitei a Cristo, eu procuro, às vezes, ficar mais na minha, para que isso não aflore quando eu estou no meio, para que eu não venha ser o centro das atenções, mas quem tem que ser o centro das atenções na minha vida é Cristo. Então isso eu sou bem resolvido na minha vida. Eu não preciso de estar rodeado perto de um monte de pessoas. Até porque quando eu me converti, não tinha várias pessoas perto de mim. Quando eu me converti, eu estava lendo isso daqui. Ó. Então, isso aqui é suficiente para mim. É por isso que eu não tenho dificuldade em perder amigos. Eu não tenho dificuldade em tomar decisões difíceis. Porque eu sei quem eu sou por causa disso daqui. Ó. Eu sei que todo mundo pode me abandonar. Mas a promessa que esse daqui fez para mim, e eu sei o que eu escutei, ele não volta atrás. Amém? Então, por isso que a gente tem que saber quem a gente é em Cristo. Que entendeu? Jesus fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não ambicioneis coisas altas e acomodai as humildes. Então, na palavra de Deus, a gente vai se alimentando, né, se contentar, sobre o contentamento. Paulo, né, o pastor deu exemplo aqui de Paulo. Paulo não era bonito. Não era chegado na mas aonde o homem chegava, a eloquência. O Espírito Santo era lindo. Perfeito. Jesus, Isaías vai falar, não tinha beleza nem formosura. Porque tem pessoas que são bonitas, tem pessoas que, né, não sou chegado também, no caso. Não sou chegado muito. Glórias a Deus, que Deus me abençoe. Mas se você tem certeza quem você é, meu amado ou minha amada,
Mas você foi... Você chega chegando. Você foi um aleluia retado. Porque você tem certeza. Umas profetadas. Você tem certeza. Jesus não tinha beleza nem formosura. Nada que agradasse mais. Não é? Aonde está Leonardo da Vinci? Né? Aonde está todos aqueles pintores da época da Renascença? Estão mortos. Jesus ainda habita no alto. Oh, glória! Receba essa daí, hein? E nós temos um momento curiosidade agora. Isso aí, antes de nós entrarmos no último tópico, que vai ser autoestima humilde. Nós temos um momento curiosidade de um personagem na Bíblia, creio que vocês já conhecem, que é Jesus. Há um evento na Bíblia específico em que Jesus ele mostra um amor próprio. E o texto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, demonstrando essa curiosidade, eu creio que vocês conhecem, ou talvez não escutaram ainda, é João 11:35, que vai dizer, irmã Aline, que é texto que todo mundo conhece. Eu vou ler aqui que eu não sei de cabeça. Você sabe sim. De cabeça não. Jesus chorou. O episódio todo mundo sabe, né? Jesus estava chorando pela morte de um amigo, que era Lázaro, irmão de Marta e Maria. Só que tem um detalhe nesse choro de Jesus. 3 detalhes específicos eu gostaria de destacar. O primeiro era o amor que ele tinha por Lázaro. Segundo, era o resultado que o pecado trouxe a toda a raça humana, que é a morte física. E terceiro, Jesus chora porque ele estava tirando um conceito da época dos estoicistas, que eles acreditavam numa força inabalável. Eles não demonstravam fraqueza, principalmente os mestres da época, eles não demonstravam fraqueza mediante qualquer tipo de situação. E eu vou citar um exemplo para você. César Augusto, que foi um dos imperadores de Roma, certa feita, quando ele recebeu 2 notícias, a primeira que a filha tinha morrido e a esposa tinha morrido, ele não expressou nenhum tipo de sentimento mediante esse tipo de situação. Talvez nós choraríamos, mas ele não, ele ficou firme. Porque naquela época a cultura greco-romana já estava influenciando o pensamento judaizante da época. Então Jesus ele quebra esse paradigma, chorando, mostrando amor próprio, que ele era humano e ele também chorava, sim. Amém? Então espero que vocês tenham gostado desse momento, curiosidade desse personagem da Bíblia, no qual eu amo muito, espero que vocês também amam ele também. Jesus. Né? Jesus. Fica para a próxima curiosidade. Então, tópico 4, aí nós temos uma autoestima humilde, né? E aqui vai dizer bem assim, para nós nos reconhecer o nosso valor, né? Reconheça seu valor com humildade. Se tem uma coisa que cada um de nós precisamos de entender e olharmos para nós mesmos, é saber que nós não merecemos nada. Nenhum de nós merece nada. Todos nós nascemos em pecado, todos nós, o pecado atingiu toda a raça humana, nosso coração ele é sempre inclinado para o mal, mas mesmo assim, mediante cada uma dessas coisas, Cristo nos amou. Glória a Deus. Né? Então, o Robert McKenzie vai dizer bem assim que a cada hora que a gente olhar para nós mesmos, devemos olhar sempre para Cristo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que o quão perverso o nosso coração é, mas ele está lá em cima, né? Ele pagou a culpa, ele pagou a dívida que era contra cada um de Amém. nós. Então que a gente possa reconhecer dessa forma. A gente não merece nada mesmo. Sim. Mas por causa dele que nós merecemos. Ainda somos lavados e remidos Exatamente. pelo sangue do Cordeiro. E não tem nada mais importante do que a vida eterna. Né? A vida eterna é o prêmio master, né, para cada um de nós. É lá onde nós vamos morar, é lá onde nós vamos nos reconhecer, nos encontrar, né? Todas as nossas aflições serão... nós não teremos morte, tipo choro, tristeza e dor. Aí, ó. Nunca mais. Viu aí? A rainha Esté teve um momento, é um exemplo, né?
de autenticidade, né? Mesmo que depois que ela se tornou rainha, ela não se ensoberbeceu, né? Ela nem cedeu às vaidades. Imagine ela naquele contexto. Poderia, né, não falar mais com ninguém, povo pobre, povo que não sabe nem falar direito. Eu vou lá conversar com esse povo? Não vou nada. Mas não, ela ficou firme, ela foi humilde. Mesmo rainha, ela conversava com o seu povo, ela não se amedrontou mediante as adversidades, pois ela sabia da sua capacidade através do poder de Deus, e manteve-se autêntica, cumprindo o seu propósito diante do Altíssimo, né? Nós já estamos encaminhando para a nossa conclusão, né? E que diz bem assim: o autoconhecimento é um dos requisitos básicos para a prática do amor próprio. Olha, vou repetir. O autoconhecimento é um dos requisitos básicos para a prática do amor próprio. E nada melhor do que a Bíblia para nos mostrar isso. Devemos aprender e desenvolvê-lo com aquele que nos criou e nos conhece melhor do que ninguém. Guarda isso. Desse modo, é primordial estreitar o relacionamento com o Criador diariamente, visto que somente Ele pode nos revelar, através da palavra e da oração, o nosso real valor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Espero que eles tenham gostado dessa aula, né? Apesar que, mais uma vez, eu acho que eu falei mais do que você, porque, né? Graças é normal isso acontecer, né? Então, só uma brincadeirinha aqui à parte, irmãos. Mas espero que vocês tenham gostado, que nesse domingo, dia 23 de outubro, vocês já estejam com o coração estando preparados, né, para receber um pouco mais da palavra de Deus mais à noite. Vocês visitantes que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua presença, né, aqui. Agora também, antes de finalizarmos e orarmos, é um momento muito bacana, que é o momento da nossa oferta. Então, pegue aí o seu smartphone, seu telefone. Nós já vamos fazer a nossa oferta aqui também. Pelos meios aí de conferência bancária, tem PicPay, Pix. Então, cada um de nós podemos ofertar da forma que quisermos. Também é um momento também do voto, né? Do voto. Esquece do voto, não. Eu não poderia esquecer do voto. O voto aí, dos 1000 valentes, estejam presentes, firmes. Tem uma palavra profética para vocês, hein? A palavra de Deus vai dizer, aí Marcos 8, a respeito dos solos. Você lembra dessa passagem lá do solo? Que um produziu 30, outro 60, outro 100 por 1. Normal seria 90, né? 30, 60 e 90. Mas o último, irmão, foi gracioso. Ele devolveu 10. Por isso que foi 100 por 1. Amém, irmão? Então que a gente possa ser grato ao nosso Deus, que nos tem dado todas as coisas, né? Então nós só devolvemos aquilo que Ele já nos deu. O salário é todo dele. A sua faculdade que Deus vai te dar já é dele. O curso que você tem orado já é dele. Futuro esposo, futura esposa, é Ele que vai dar. Então a Ele seja dado a honra e glória para todo o sempre. Amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que foi
de valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Cerramos os nossos lábios e ficamos... Vamos orar, né? Exatamente. Então vamos orar neste momento, que você possa agora refletir também um pouco de tudo aquilo que foi falado aqui nessa manhã. Que os padrões do mundo não venham a influenciar a nossa vida, mas que a gente possa ser influenciadores, Em nome de de Jesus. influenciar onde nós estamos, né? Assim como John Wesley, né? John Wesley disse algo poderoso, e ele disse bem assim: me dei-me 100 homens que não odeiem somente o pecado, que não amem somente a Deus, que não amem mais nada do que a oração. Estou conjecturando aqui John Wesley, que sejam cheios do Espírito Santo, que eu abalarei o mundo. Amém? Que fica essa palavra para cada um de vocês aí de John Wesley. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Bom, a gente não orou. Eu e a irmã Aline, nós vamos orar agora para finalizar. Ela tá me cobrando isso, falando tipo baixinho. Quando vocês casarem, vocês vão ver como que é isso. Ela joga tipo umas... As pessoas estão ouvindo. Então fala aí, você ora. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este ensino, meu Deus. Nos ajude, Senhor, diariamente, Deus, a buscar a Tua palavra, Senhor, a meditar na Tua palavra, Em Senhor, nome e de viver, Jesus. Senhor, a Tua palavra. Sim, Deus. Senhor, se alguém que está nos ouvindo, Senhor, tem o Senhor andado, Pai, nisso, Pai, se tem olhado para si mesmo com a visão errada, Senhor, se não tem se contentado, Senhor, nós pedimos ao Senhor, Deus, que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo, meu É Deus. verdade, meu Deus. Que ela compreenda, Senhor, quem ela é em Ti, meu Deus. Em nome Que o Senhor de afirme Jesus. cada um, meu Deus, no Senhor. E que sejam influenciadores, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Amém, meu Pai. meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.